nós vamos retomar então. Então vamos agora aplicar tudo que nós falamos, tá? Esse princípio da pregação expositiva do Salmo, no caso vamos usar como exemplo o Salmo 2. Então, essa parte vai ser bem pessoal. Vou mostrar algo que eu fiz, coloquei em prática na minha igreja. Então, se quiser abrir sua Bíblia lá no Salmo 2, tentar acompanhar algumas coisas que foram interessantes, instrutivas para você. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu fiz, eu identifiquei a linguagem poética. Lembra que nós falamos lá? A primeira coisa é identificar a linguagem poética do Salmo, considerando que o Salmo é poético. Então, três coisas identificadas aqui. Símile, comparação, no versículo 9, vai dizer, com uma vara de ferro as regerás e a despedaçarás com um vaso de oleiro. Está falando sobre o reinado de Deus, aplicando o Novo Testamento através de Jesus. Aí ele usa uma comparação. Como será? Então, nós identificamos comparação, identificamos metáfora, versículo 3, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Identificamos também o princípio de causa e efeito, no versículo 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Ou seja, se você pede, você recebe. Nós identificamos. Então, aquilo que nós falamos no início, sendo aplicado aqui agora. Paralelismo também. Paralelismo sinonímicos, no versículo 1, 2, 3, 4 e no versículo 8. Lembra o que é o paralelismo sinonímico? Que são a mesma ideia, mas mostrada de uma forma mais mostrada novamente para dar ênfase. E o sintético, tá? Que é o segundo verso, acrescenta ideias do primeiro. Está no versículo 5, não vou ler tudo aqui, mas está no versículo 5, versículo 9, 10, 11 e 12. Tá? Então, foi identificado esses paralelismos no Salmo 2. Então, isso aqui é uma ferramenta para você preparar o sermão. Lá no seu gabinete, na sua sala, quando você for estudar, é importante você, quando for estudar os Salmos, identificar essas características da poesia hebraica no texto que você vai expor. Depois, identifiquei o gênero. Tá? O Salmo 2 ele faz parte dos Salmos reais. Então, é importante também nesse contexto, ou nessa etapa de pesquisa, você pegar outros salmos reais e ler, e fazer uma comparação, ver se tem ideias que possam contribuir para esse texto. Tá? Então, eu identifiquei o gênero. Depois, identifiquei o contexto histórico. Qual é o contexto histórico desse salmo aqui? Eu resumi aqui, vou ler para ficar mais fácil. Davi, ele entendia, e ele expressa nesse salmo, que a afronta das nações contra ele era ao mesmo tempo uma afronta contra Deus. Você percebe isso do versículo 1 ao versículo 3. Tá? Ao se levantar contra Davi, eles estavam se levantando contra Deus. Observe como ele diz aqui, por que se enfurecem os gentios, versículo 1, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Então, Davi entende que a afronta das nações contra o seu ungido, e no caso aqui o ungido seria o rei de Israel, e muito provavelmente esse rei seja Davi, é uma afronta contra Deus. E Davi tinha certeza que Deus estava no controle de tudo e não ia se abalar com nada. Você deixa claro no versículo 4.
Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira, no seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei os decretos do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa expressão, o santo monte aqui, ou monte Sião, se refere a Jerusalém. Porque Davi, ele reinava a partir de Jerusalém, ali que Deus o colocou. Davi então passa a descrever os planos de Deus no versículo 6. Ele diz: Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Todos nós lembramos que essa frase ela ecoa lá no Novo Testamento. Assim como a pergunta aqui: quando é que Deus disse isso para Davi? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então aqui que você vai identificar o contexto. E o contexto desse salmo então está lá em 2 Samuel capítulo 7. Tá? Deus havia feito uma aliança com Davi por meio do profeta Natan. Se você quiser abrir sua Bíblia lá e dar uma olhada, fica à vontade. Eu tenho aqui no meu esboço, eu vou ler só para te ajudar a perceber como que fica clara a relação do versículo do Salmo 2 com esse contexto que Samuel 7, 12 e 16, principalmente. Diz assim, 12 e 16: Quando teus dias se cumprirem, e descansarem com teus pais, dizendo Deus a Davi, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Esse edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do teu reino. Eu lhe serei o pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, com açoites de filhos dos homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Observe essa expressão: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa expressão ela se refere à aliança que Deus fez com Davi. Porque o relacionamento de Deus com Davi e os seus descendentes era um relacionamento de pai com filhos. Você vai observar que ele vai dizer aqui: ó, eu lhe serei por pai e ele será por filho. Esse relacionamento de Deus com Davi e os seus descendentes era um relacionamento de pai com filho. Então, se pecasse, Deus ia castigá-lo, mas Deus nunca ia abandonar ou desfazer a aliança feita com Davi. E aquela aliança naquele momento, ela continha uma promessa de que o seu trono seria firmado para sempre. Então esse relacionamento de pai e filho lhe permite pedir qualquer coisa. Por isso que ele vai dizer aqui no Salmo 2. Porque no 2 Samuel, ele reafirma a sua aliança, fala que vai ser para sempre, ele fala que ele é o pai, eles são os descendentes de Davi, são os filhos. E esse relacionamento de pai e filho é que lhe dá a autoridade de pedir. Por isso que você vê no versículo 8, logo em seguida, porque o 7 ele diz: Tu és meu filho. No versículo 8 ele diz: Pede-me e eu te darei as nações por herança. Então, esse relacionamento de pai e filho dá a autoridade de pedir qualquer coisa, inclusive as nações. Tá? Então aqui a gente identifica o contexto. Então, por causa dessa aliança, o reinado de Davi ele era cheio de autoridade. E a solução, ou a única solução cabível aos seus oponentes, era com tremor e temor se voltarem para Deus e o seu rei ungido. Esse salmo então, é uma declaração de confiança de que o reinado ungido de Deus, Davi e os seus sucessores, nunca seria destruídos. Esse é o contexto histórico desse salmo. Quando ele foi escrito, era uma forma de expressar com clareza, mesmo que as nações se levantassem contra ele, se houvesse lutas, se houvesse dificuldade, o reinado de Davi
nunca seria destruído. Alguns estudiosos entendem que esse salmo era cantado na coroação dos reis de Judá. Alguns entendem assim. E se for isso o caso, não dá para provar isso, seria uma lembrança da aliança perpétua de Deus com a dinastia davídica. Então, nós identificamos aqui o contexto histórico. Eu estou resumindo, tá, meus irmãos? Identifiquei também o contexto dos editores do Saltério. E também aqui entender qual o propósito de colocar aquele salmo, tá? Bem, infelizmente, por causa do pecado do povo, muitos anos depois, a nação de Israel foi derrotada pela Babilônia. Então, contexto histórico do salmo, Davi ainda era rei. Mas quando o salmo é colocado, editado ou colocado junto com os outros salmos, já não havia mais rei em Israel. Por causa do pecado do povo, Israel foi destruído, foram levados para a Babilônia. Regressando à Babilônia, não havia mais rei. E qual o propósito desse salmo aqui? Qual é a ideia? De que forma esse salmo poderia abençoar aquele povo? Mesmo com a queda da Babilônia e o surgimento do Império dos Persas, Israel continuou sendo escravo. Agora com mais regalias, pois puderam voltar para suas terras, mas continuavam sendo servos de outros povos sem rei. E bem nessa época que o saltério foi organizado. Depois que o povo foi para o cativeiro, nunca mais tornou a ter um rei em Israel. A pergunta é: qual a finalidade desse salmo para essas pessoas naquela época? Esse salmo passa a ter um tom profético. De fato, eles ainda eram escravos políticos de outras nações, mas Deus havia prometido a Davi que o seu trono seria estabelecido para sempre. Eles então liam esse salmo na expectativa de que um dia Deus levantaria um rei da dinastia de Davi. Agora pensa só o povo judeu lendo esse salmo. Eles não tinham rei. E o texto aqui diz que Deus ri-se dele. E o versículo 5 diz: na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, no seu furor os confundirá. Ou seja, Deus, no tempo certo, ia castigar o povo e o rei da linhagem de Davi ia se levantar. Versículo 10: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir do juiz da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos dele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, não pereçais no caminho, porque dentro de pouco não inflamará a ira. Então, aquele povo que estava ali, isso é uma mensagem, beleza? Então, tinha um tom profético e uma esperança muito grande de que o rei Davi ia reinar novamente. Tá? Então, esse é o contexto dos editores do saltério. Então, esse salmo foi colocado ali nesse propósito. Tá? Também. E o salmo de número 2, ele fala do governo de Deus sobre as nações. E muitos estudiosos entendem que o salmo 1 e 2 eles são como que uma porta de entrada para os outros salmos, mostrando que Deus governa soberanamente sobre todas as nações, sobre todos os povos. Depois, por último, aqui eu identifiquei o contexto redentor. E quando nós chegamos ao Novo Testamento, vemos a nação de Israel ainda subjugada, agora pelo Império Romano. Mas nesse contexto nasce Jesus, que era da dinastia de Davi. E finalmente, o tão sonhado rei da dinastia davídica nasceu. A expressão Jesus, filho de Davi, é muito comum nos evangelhos e no Novo Testamento de modo geral. Mas nos evangelhos você vai ver isso claramente. E os escritores do Novo Testamento reconheceram que o Salmo 2 se referia a Jesus. Há vários textos, e no sermão eu mostro esses textos. Eu não estou mostrando agora, porque a ideia é mais mostrar o caminho para chegar lá, né? Mas no sermão eu vou mostrar esses textos. Vou mostrar aqui
Davi e os demais reis que o seguiram eram somente uma sombra do rei que nasceria em Israel. Então Davi, inspirado pelo Espírito Santo, estava escrevendo algo sobre algo maior do que a sua própria experiência. Então, Davi escreve sobre a sua experiência, mas o Espírito Santo o conduz a escrever algo que vai além da sua própria experiência, porque esse texto estava contando para Jesus. E os escritores do Novo Testamento, iluminados pelo Espírito Santo, identificaram claramente que esse ungido aqui era o Messias prometido, que era Jesus. Então, esse salmo, no contexto judaico, ele se refere ao reinado indestrutível de Deus através do seu ungido. Escolhi dar esse tema do salmo, pensando se você fosse pegar esse salmo dos judeus, por exemplo. O reinado indestrutível de Deus através do seu ungido. Que é sobre isso que o Salmo 2 fala. Esse é o tema do Salmo 2. Mas, considerando que esse salmo ele é aplicável plenamente no Novo Testamento, então eu dei para esse salmo o seguinte tema: o reinado indestrutível de Deus através do seu Filho Jesus. Então, num contexto maior, que é o Novo Testamento, o Salmo 2 ele está falando de Jesus. E quando você olha para o Novo Testamento, ou para nós hoje, esse salmo ele é muito aplicável mesmo. Por quê? Hoje, quantos cristãos não são perseguidos hoje por causa de Jesus? Não é isso? Mas Deus continua reinando, tá? Reina com justiça, reina serenamente, nada muda o reinado de Deus. Então eu coloquei algumas divisões no sermão. Se eu fosse pregando esse sermão, então eu colocaria a seguinte divisão. Eu colocaria primeiro que Deus reina serenamente, porque o versículo 4 diz que enquanto os povos riem, se levantam e tentam afrontar, o que Deus está fazendo? Está rindo. Você veja que Deus não muda. Agora, e a mensagem é a mesma. Enquanto as pessoas se levantam contra o povo de Deus, no nosso contexto, enquanto são perseguidos aí no Oriente Médio, aqui no Brasil, de outras formas, Deus continua reinando serenamente. Deus reina também, e continua reinando com justiça. Um texto que no seu tempo Deus vai manifestar. Não é assim? O aparente silêncio de Deus pode parecer aos inimigos da cruz de Cristo que nada acontecerá. Todavia, o silêncio de Deus revela a sua misericórdia e não a sua injustiça. Diz o texto que lhes há de falar e a seu tempo. Ou seja, o silêncio de Deus não revela a sua injustiça, revela a sua misericórdia, revela os seus propósitos soberanos. Mas Deus reina com justiça e o silêncio de Deus vai revela a sua misericórdia, não a sua justiça. Mas o silêncio de Deus também tem limite. O texto diz: na sua ira e a seu tempo e há de falar. Ou seja, o dia da ira do Senhor vai chegar. E o silêncio de Deus vai ser trocado por estrondos. Por estrondos. Diz o texto que ele vai, com vara de ferro, vai reger e despedaçá-los com o vaso do oleiro. Isso aponta para o fato de que esse silêncio um dia vai acabar. Deus vai julgar com firmeza. Deus reina também através dos seus planos. Está no versículo 6 até o versículo 9. Ele tem um plano aqui. Ele constituiu o rei. Ele constituiu um rei vitorioso, porque ele fala: pede-me, darei as nações por herança. Ele está dizendo talvez, isso é certo. E ele constituiu a Jesus como herdeiro sobre todas as nações. Está aqui também no versículo 8.
constituiu Jesus como um julgador implacável. É o que diz o versículo 12. Ou seja, dentro de pouco tempo a sua ira vai inflamar. Ou seja, Jesus é um rei implacável sobre as nações e ele vai julgar de forma implacável. Em quarto lugar, Deus reina com bondade, que diz o versículo 10, né? Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixar de advertir o juiz da terra, servir ao Senhor com temor e alegrar-vos nele com temor. E essa bondade de Deus, ela mostra ou é visível, porque Deus está convidando as pessoas a aceitar a sua advertência. O versículo 11 está convidando a adorá-lo com temor e com temor. O versículo 12 está convidando a se submeter ao Filho enquanto há tempo. E a conclusão é o versículo 12: bem-aventurados que neles se refugiam. Então, eu resumi aqui, lógico. Vou pregar isso aqui dá quase uma hora. Mas o que eu quero mostrar de forma bem prática, que a hermenêutica aplicada ao Salmo, ela vai facilitar muito a sua vida como pregador. Facilitar no sentido de te ajudar, não no sentido de que não vai dar trabalho. Dá muito trabalho. Tá? Para preparar essa palestra deu muito trabalho. E para preparar esse sermão, na época, deu muito trabalho. Mas a vida de quem prega a palavra, de quem ensina, não é moleza, é trabalho árduo mesmo. Estudar é um trabalho árduo, cansativo, mas nós somos chamados para pregar a palavra de Deus e temos que fazer isso com seriedade. Então, se você for pregar salmos ou dar um estudo sobre qualquer salmo na sua igreja, em qualquer lugar, lembre-se de tudo que nós falamos aqui hoje. Tá? Então, Deus te abençoe. A segunda parte foi bem rápida, porque eu resumi bem. Depois eu posso deixar o sermão impresso, eu vou passar por e-mail para vocês, se vocês quiserem. Tá bom? Então Deus abençoe. Agradeço o Cláudio. Tá? Muito obrigado. Obrigado a todos pela atenção. Deus abençoe.